Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Igreja, aleluia! Sua Santidade Pai Maia Moná, nosso incontestável dirigente, seus reverendíssimos bispos auxiliares e honoríficos, digníssimos membros do corpo dos 24 anciãos e do episcopado, amados irmãos, diz-nos a Sagrada Escritura de que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Queremos nós acreditar ter chegado o momento em que se possa fazer ouvir as nossas vozes depois de um deserto silencioso e incomodativo, pois que o Filho do Homem que habita entre nós tudo vê, tudo acompanha e quanto bem acha oportuno atua, e é esta a grande realidade que hoje vivenciamos. Cumprindo ao legado que recebeu de seu pai, ou seja, ensinar para redarguir a injustiça, estamos todos expectantes de que depois desta videoconferência, a marcha do homem toquista aqui representado pela sua ordem rumo à obediência não será a mesma. Desde já, desejamos as boas-vindas a todos quanto obedientemente se dignaram a aceitar o convite do Mestre, na convicção de que nosso tempo, não será dispensado em vão, pelo que a coordenação da Ordem Central dos Homens reitera os votos de boas-vindas e boa participação. Prima Igreja una, única e indivisível, ordem, firmeza e fé. Amém. Homens, pais, bom dia. Bom dia, Pai. Quero agradecer em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, por termos este momento especial no início deste ano, em reunirmos todos nós, os homens, num só lugar, tanto os que estão distantes como aqueles que estão perto, para podermos em conjunto falar sobre o homem, sobre a sua autoridade, sobre a vida no ministério e sobre todas as outras coisas inerentes à responsabilidade do homem. Quero convidar-vos para a leitura I would like to invite you for the reading, bíblica que vamos Bible extrair reading we are going to take no livro de Gênesis, in the Genesis book, capítulo 3, chapter 3, versículo 6, o único. verses 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer So when the woman saw that the tree was good for food, e agradável aos olhos, that it was pleasant to the eyes, e a árvore desejável para dar entendimento, and the tree desirable to make one wise, tomou do seu fruto she took of its e fruit comeu, and ate. e deu também She also a gave seu marido, to her husband e ele comeu com ela. with her, and he ate. Amém. Eterno Pai, elevamos nossos olhos para os altos, para neste momento e nesta hora pedirmos a sua santa e infinita ajuda aos seus filhos que se congregam
para podermos conversar, para podermos refletir sobre a vida do homem, desde a sua criação até os dias de hoje, mas também analisarmos os caminhos que devemos seguir enquanto criação que deve obedecer ao Criador. Por isso esteja com todos, o Pai, do princípio até o fim. Conditions. A leitura que nós fizemos The reading that we have had demonstrates demonstrates a that autoridade the authority dada given ao homem to the men e a sua forma como o homem falhou and the na way sua liderança. the men have Ouvimos what a we leitura want to feita transmit to the neste men. versículo We have 6 do listened to capítulo the 3 de reading we have Gênesis, done in this topic of onde Genesis ouvimos 3:6, a where we mulher have listened that the a woman ser agora a autoridade, was the a authority, ser ela a líder, she was the leader, a ser ela a guia she was the que guider, mostra o caminho que o showing the homem way deveria seguir. that the men would follow. Essa inversão de The papéis change of roles fez com que made a that desgraça entrasse no the mundo. disgrace O entered homem, to the world. felizmente, The man, não sei se por unfortunately, causa do amor, tanto I amor que don't know, tinha pela mulher, due to the love, esqueceu-se a que lot of ele love era he de had facto for the a women, autoridade he máxima de forgot todas as that he coisas, was the até highest porque authority of a everything. mulher é seu derivado. So that the woman E was também derivated from foi him. ele quem And recebeu a was autoridade da him parte who de Deus para received the dar o nome authority tanto à from mulher God como a todas to as give coisas. name to the woman, Mas aqui, as well as to a autoridade every do other homem things. But here, the diluiu-se authority of the man diluiu-se was diminished. a ouvir simplesmente a voz da sua When mulher he was listening to the e voice of his obedeceu woman, e and fez he o que a obeyed, mulher lhe and tinha he did mandado what the fazer. woman asked him A partir to do. dali, From nós that point vimos onward, we uma have seen autoridade falhada. a Uma failed autoridade authority, falhada. a failed authority, Uma autoridade a falhada. failed authority. Adão falhou na sua Adam liderança failed espiritual. on his spiritual Ao ter leadership. obedecido When a he voz was da sua obeying mulher the voice of e his colocou woman, de lado he put a voz de aside Deus the que voice of God, o orientara no which dia was, da guiding criação. him in the Por day isso, of meus queridos, creation. queremos That's com why, este my beloved, texto I e would like versículo with this chamar a text atenção and de the todos verses sobre to aquilo que call vamos your conversar attention agora, of everyone to atendendo what we are que going to speak o homem now, é o líder, taking into o consideration homem é o that the pai, man is the e leader, sendo o pai is the é o father. líder. Por isso And being escolhemos the um father, tema he is the leader. que vai de That's encontro why com we aquilo have que chosen são, a topic digamos which goes assim, aside to as what expectativas que também as mulheres the esperam dos expectations homens. distinguished Filhos responsible of, do Deus men vivo. for the sons of Quero living começar God. este nosso I would like encontro to start this agradecendo meeting, aquele que me enviou thanking the one who para a has sua sent missão, me for his pelo mission, facto de ter to permitido the fact que that he hoje, has dia allowed 23 de so janeiro that today, do ano 23rd of 0021, January, começássemos we would com este start encontro with this meeting, alargado com os homens da this Igreja greater meeting with de the nosso men of the Senhor church, Jesus Cristo no of mundo, our os Lord Jesus toquistas, Christ in the world, the vós que toquistas, sois a you coluna that are do templo the column e a of the cabeça temple da mulher. and the head of the 1 woman. Coríntios 1 Corinthians 11, 2, 11, 3. 2, 3. O homem como líder, I said the man as a leader, o homem como pai. a man as a father, A responsabilidade que Deus atribuiu ao homem na garantia da segurança the da sua guarantee of família. security of his family, O homem como provedor the dos man alimentos as a e provider of bem-estar da food família. and the well-being of the São family. questões These are questions que remontam já which, a dezenas goes de anos back to, que aqui vamos abordar, centuries senão years, mesmo desde which we are que going to speak. o homem foi criado e posto Not na face since da the time terra. the man was created, Estamos no when he tempo was do put in the face of the resgate earth. de valores We are at the perdidos time of e o homem rescuing é the desafiado values para which liderar o was lost. processo. The man is A Bíblia, chosen to livro lead the considerado process. sagrado The Bible, por the nós, book was traz chosen, vários símiles da vida brings que many deve merecer which para o has homem to de go to Deus the man uma of the especial atenção. a special A attention. Bíblia The Bible relata-nos bons relates exemplos us good de examples líderes of que leaders melhor governaram who have seus better povos, até ruled their defendendo-os people e protegendo-os and protect de reinos inimigos, of the kingdom, mas falharam enemy kingdom, em but certa they have área failed in tão some areas importante. which are important. Hoje, Today, a ordem dos homens, the um order órgão of criado para aglutinar os homens em structure uma which was associação created to gather the men in one que os association, ajude em which conjunto help them refletir together to sobre a vida think do homem about the man's life, no ministério da in the palavra, ministry of mas the também gospel,
sobre os vários also problemas about many que other afetam em problems grande which are medida affecting a greatly convivência salutar the no lar living in the cristão. house of Christian houses. Tem este órgão, They have este this privilégio structure has de this discutir e privilege propor to soluções discuss sobre and as propose múltiplas situações of da many atualidade cristã. situations of Christian Vamos life. ter como livro de lição We are going para to have a lesson centrarmos book o to nosso have encontro center our meeting com os homens, with the men o de Gênesis 3, of 8 Genesis 19. 3, 8, Este que terá 19. outros These paralelos one which are going to que have durante o other nosso parallels, which desenvolvimento throughout our development indicarão a are todo going to homem indicate to a all men responsabilidade que the sobre si responsibility pesa ao which assumir bears to them a to liderança assume em the qualquer leadership esfera, of a any começar sphere, pelo lar. starting from the home. Por isso, o That's tema que why nós temos, The topic conforme we já have avisamos, today, as we have said, is Adão como pai Adam e as líder father falhado. and the leader who failed. Adão como pai Adam e as líder father falhado. and leader who's failed. Desenvolvimento. Development. Vamos saber quem foi Adão We are going to know e qual who a was sua Adam atual and relação com a who's- raça what's humana. his real Quem foi relation Adão? today. Who's A Adam? Bíblia The responde-nos. Bible No responds seu us. primeiro livro, In his narra-nos first que book, Deus criou o narrate mundo us that em God 5 has dias. created the E no world in sexto 5 dia, days. In the criou o sixth day, homem. He created Gênesis man. 1, 26, 27. Genesis Para 1, melhor 26, compreendermos o processo To da better criação, understand the process é of melhor creation, it's recorrermos better to go ao to capítulo 2, the versículo 7. chapter 2. Aqui vemos And here como we Deus see usa a figura do how oleiro God para has pegar used the em figure barro of man para to criar o take homem. the mud and create the man. A figura do oleiro The figure of representa the a kingdom atividade de Deus represents em the moldar a activity cada of God. pessoa. Job 10, 8, 12. A palavra diz-nos: The word então tells formou o us, Senhor Deus And then ao God homem has do pó da created terra. the man from the Aqui dust o of the jogo earth. de palavras, Here the no word hebraico homem, in the Hebrew man, hebraico Adam, Adam, isto é, this e is terra, este Earth. mesmo Adão this significa is terra, same Adam, which means earth. em hebraico também Adam, and Abraham, which Adam. means Adam, demonstra a conexão Demonstrates próxima that do the homem com o connection solo e with the reflete man o near ensino to the posterior de which Paulo represents the symbols of de Paul, que o primeiro Adão that the first foi Adam formado por corpo was natural created with a para uma natural existência body for terrena. an existence. O celestial Filho do Earthly, Homem, The conforme celestial Daniel existence, 7, 13, according to Daniel compartilhou 6:16, desse estado 15, terreno as para assegurar ao to homem assume caído the fallen man, corpo espiritual de a glória spiritual body, imperecível na ressurreição dos in the remidos. resurrection of the 1 lost. Coríntios 15, 1 Corinthians 15, 42, 42, 49. 49. O processo da formação da mulher Process of building ocorre man, ao of longo woman, da trajetória de takes place vida de Adão, along to the que revelou-se trajectory of incompleto life of por Adam, estar sozinho. which Gênesis turned complete with the man 2, who was alone. 18, Genesis 23. 2, 18, Algumas 23. universidades importantes do mundo Important dizem universities in que the world, antes they de se said criar before a Eva, creating Adão Eve, terá vivido cerca de Adam 100 e was tal living mil anos. alone Mas esta é a teoria around humana. 100 years. This Mas is a human podemos theory, sim considerar. but we can O consider tema it. para a nossa But the conferência, topic for our repito, é conference, I repeat, Adão, is pai Adam, e líder. father and leader who Adão, has failed. pai e líder. Adam, O que significa father, falhar? is not reaching, Falhou o has objetivo. failed the Não chega na objective, na has meta. not reached Desviou-se do caminho. he was away from the Amados e queridos homens de Deus, man of God. conforme podemos ver na As we Sagrada can see Escritura, from the Holy a mulher Scriptures, surge num the woman processo come from que the Deus process achou that para God has completar a which existência do homem complete the Adão. existence of the A man mulher Adam. é-lhe The dado woman como was auxiliadora given to her idônea, as auxiliary, conforme Gênesis according to Genesis 2, 2, 20. 20. A ordem The de order liderar e de to escolher o take bem and e do choose mal well não é from dada à the good mulher, from the bad conforme is not mais given to the adiante woman. confirmaremos. According to the Bible, A Bíblia, no seu versículo 17, the Bible on its verses do capítulo 17 2 of chapter de 2 Gênesis, of Genesis, relata-nos a ordem de relates Deus us the order of sobre God Adão com relação to Adam às in proibições relation to the e a sentença no caso sentences of de seu in the cases incumprimento. of not following Mas
Da árvore do conhecimento do but bem from the tree e of do mal knowledge não of comerás, the good and porque the no bad, dia you are em going que not dela to eat, comeres, because certamente the day morrerás. you eat, Fim da citação. certainly you are Aqui going to ouvimos Deus falando em singular. we have Certamente listened here that morrerás. God was Não está aqui speaking a in Eva, singular. só Certainly you está are going to Adão, die. Adão. There's no Eve here, there is only Esta Adam. única This exclusão, unique and uma exclusion, exceção ao domínio do exception, homem sobre a criação, dominion of the man of the confrontava creation com was o confronting domínio do Criador with the sobre dominion ele, of the Creator isto é, to sobre him. Adão. It- A dádiva this da is to primeira Adam. noiva apresenta o casamento It antes da presents queda the marriage e assim before the prevê falling, o fundamento para as predicts leis the contra fundamentals, o adultério. the laws Êxodo against the 20, 14, Exodus Hebreus 20, 14. 13, 4. Hebrew Quando reborn. se pretende renascer, When you é intend to porque o reborn, primeiro nascimento It's não because the first correu bem. reborn didn't Se não go correu well. bem, porque If it algo didn't go aconteceu. well, if E assim because sendo, something o happens, dirigente traz In this os way, elementos que I levam o bring homem some ao verdadeiro elements renascimento. which, take the man, Modelo para o 13 casamento, for a base the model to the marriage para o is governo based no lar e na the igreja. government of 1 Coríntios in the house, 11, in the church. 3, 1 Corinthians 11, 12. 13. Modelo para o casamento, A model a to the base marriage para o governo is the no lar base to the e na government igreja. of in the house, Aqui in está o the elemento church. importante. Por Here isso, is the Paulo important também element. assinalou, That's why Paul also quando falava signs com seu filho when he was Timóteo, speaking with his son a forma Timothy, como deveria, the de way facto, he encontrar os líderes take in fact das comunidades the cristãs leaders que of the estavam a ser community formadas. which were Era necessário being built. encontrar It was homens necessary to idôneos find men que sabem who were governar wise, melhor as suas who próprias know how to casas. rule their O governo own começa houses. primeiro em casa, The government depois é que starts vai from para fora, own house, para a igreja, then it goes para a outside to the para a church, sociedade, to the para o society, país. to the country. A Bíblia diz, The Bible não é says bom. it's not good. Encontramos isso no versículo We 18, find this capítulo in 2. verses 14 O homem of precisa chapter da companhia na terra. The man needs No the Antigo Testamento, companion a pessoa in the mais marriage. santificada, In the last o sumo Testament, sacerdote, the se Old casava, conforme Levítico 21, 13. E o nazireu, The que Nazarene, se separava he was de separated forma exclusiva para in a Deus, form não exclusive era way for celibatário. God. It was Números not celibatário. 6, 1, 4. Numbers. Portanto, 6, a abstenção do casamento That's why the legal attention to the marriage nunca é ordenada is not only nas Sagradas ordered Escrituras. in 1 Holy Timóteo Scriptures, 4, 1 3. Timothy Aqui estamos a querer 4, dizer que 3. ninguém Here we pode would like alegar to say porque that it's not está like neste ou cannot naquela argue that posição you are in this and da on igreja that situation e por in the isso church. não pode casar, That's why you cannot por isso marry. não pode ter marido, That's why não you pode cannot ter have mulher. wife, you Não. cannot have husband. No. Ouvimos bem, quando have falamos de listened Nazireu, well. é uma pessoa que se We consagra have to totalmente Nazarene, para this is a Deus. person who gives himself completely to Mas God. mesmo assim, And não no, lhe é also, proibido casar. It's not casar. forbidden for him to E marry. o sumo sacerdote também tinha que se casar. The holy. Nós ouvimos também o He modelo was de casamento do also- sumo sacerdote no he has capítulo also to 21 de marry. Levítico, We have versículo listened 13. also in this, in Tinha de Leviticus. casar com uma mulher pura, He has to marry with a pure virgem, woman, não repudiada. virgin, which has A menos not com ninguém traded. coisa com ela, diaca. Não. Não? No. Não. Portanto, disse, why. a abstenção do casamento legal nunca é ordenada Away nas from Sagradas the marriage, Escrituras. it is not- Conforme it's not 1 Timóteo in the 4, Holy 3, que nos Scripture, diz que nos according to últimos 1 tempos Timothy. hão de proibir até as coisas sagradas, The la- as it says incluindo that o in the próprio last times casamento. you are Não going casam, to ficam mesmo forbidden assim also the celibatos. holy things, Este telling that acontecimento, do not marry, previsto stay pelo like apóstolo this. Paulo há quase 2000 These anos, things hoje was acontece na predicted nossa by vida, Apostle na nossa Paul. sociedade, na nossa It's comunidade, happening na in nossa our própria society, igreja. in our community, Já ouvimos in our alguém, own uma mulher, a church. dizer que agora não pode We ficar mais have com o marido, heard porque a agora ele woman está em espírito, saying porque é that he mamoroso. cannot, marry Não a pode man ter mais because marido. she's in spirit, she's Mom Rosa now. Que He isto não cannot pode have. acontecer. Numa sociedade cristã, This de cannot facto happen esclarecida, in the Christian essa society, situação não which pode is, acontecer. explained. Não pode This acontecer. this Só cannot uma happen. sociedade cristã menos If it is esclarecida, não conhece a a Bíblia, Christian society não which guiada pelo Espírito Santo, is aceita not esse tipo de guided by coisas. the Holy Spirit, that's Aceita not esse the tipo de Bible. coisas. They O marido a accept this gemer type of também diz que things. não, fica mesmo assim If porque the- ele the agora é man is mamoroso. suffering, Ela fica naquele stay caso, eu like this fico já aqui, because she's ano vem, mamorosa, ano staying vai, at ano house. vem, ano vai, mamorosa Year não come vai, and e year ele fica, go. fica rodeada de She's homens e mamorosa. mulheres. She is É assim? around men and women. Embora a alguns seja dado o dom de celibato Some, para o they have serviço. given the 1 Coríntios the 7, gift. 7.
Deus fez of do being homem alone for the o service. representante de toda God sua has made the man posteridade, the representative exatamente of all his prosperity. como faria de Cristo o Exactly. representante dos eleitos de He made Deus. Christ Antes de Cristo representative vier à of the terra, elective of a God. responsabilidade de todas as Before coisas Christ, criadas because por the Deus estava responsibility sobre a of all the cabeça things do homem. was above Sabemos the ou não man's sabemos? head. We know on Em personal ambos os actions. casos, In o both representante cases, envolveu a the quem representou representative os resultados involved de who sua was representing ação in the pessoal, actions, in quer his para o bem, actions, no personal caso actions, de Cristo, even for the quer goods para in o the mal, case for no Christ, caso and de Adão. even for Aqui the está. bad in the case of Quando Adam. você é indicado para ser This is here. responsável, When caro you are homem, indicated to be saiba que você carrega responsible as a muitas man, vidas, you know that muitas you carry cruzes. many lives, A responsabilidade é many things. tremenda, The porque você, responsibilities are huge, a sua ação because positiva your action, levará your positive o seu action conjunto à will positividade. take your A sua ação negativa things to levará the o seu conjunto positivity. também à negatividade, Your negative ou para a action perdição, will take you ou para also to a the negativity. salvação. Even É for isso the que os homens não salvation têm, or for às the vezes, death. This that men do not entendido. have, Quando muitas vezes are not understanding. assume o espírito When many daquele times they assume responsável the de uma spirit igreja chamado the church, Diótrefes, que procura a primazia, e who look luta for para a the primazia, separa a igreja, primacy, não quer receber nem separates ordem the dos church. apóstolos e He tal, does not want só to para ser receive order líder. from the apostles, E ninguém because na he sua wants to igreja be a leader, and nobody aceitasse his church a ordem dos accepts apóstolos the order of the ia apostles. sendo, digamos assim, tolerado para Would ficar, be tinha que ser tolerated to excomungado. stay. He would have been taken Este away. homem This man, estava a agir bem. Por isso, that's caro why homem, você loved saiba man, que você é o you know responsável that you are na sua responsible ação. on Sua your casa action. pode se salvar, como Your pode se house perder, can be solved or can por be causa de lost ti. because of you. Adão, homem falho Adam na man sua liderança. failed on his Primeiro leadership. sinal observado First sign é de uma observed mulher, was sua of parceira, a woman, que não soube his responder partner. ao She visitante could not intruso. respond to the Quem era esse not, visitante? invited visitor. Quem era? Who was this visitor? Quem era? Who was this visitor? A serpente, né? The Satanás. snake, Satan, Respondeu-lhe a mulher: responding to him, do the fruto women, das árvores the do fruit of jardim the trees podemos of the comer, garden we can mas do eat, fruto da árvore but que from está the fruit no of the meio tree do which is jardim, in the middle of disse the garden, Deus: dele said não God, comerás, from it we cannot nem eat, tocarás, you cannot para que take não morras. and Gênesis so that you cannot 3, die. 2, Genesis 3, 3. 2, 3. Satanás, astuto, Satan, subverte a wise, instituição do casamento know ao that deixar the de lado o marriage marido, and taking away the man aside, tentando a mulher tempting para the usurpar sua to autoridade. take away his 1 authority. Timóteo 1 2, Timothy 12, 14. 12, 14. Mesmo assim, Even though o marido The é woman tido por culpado was taken por as ter guilt obedecido a to ela, obey isto to é, her. a Eva, sua mulher. This is Eve, his Versículos wife. 9, 17 Verses e Gênesis 9, 3. 17, Aqui está outro elemento verse importante. Genesis Amo muito 13. essa mulher This e is tal. one important Tudo que ela element. dizer eu I tenho que love fazer, this tenho que woman. cumprir, eu Whatever tenho que he obedecer. she says, Você I'll está have perdido. to, Você já não é líder. Obey. You are lost. You are not leader anymore. Tudo que ela informar para mim é certo Everything e she tal. informed is certain. Tudo que ela me dizer, Everything embora she na tells reunião me, já fechei even assim, the mas meeting I've se ela em casa me closed dizer this isso, amanhã way, na reunião vou if at home she retomar o tells me assunto para this, mudar a I'm sentença que going dei tomorrow ontem, to change the sentence, porque eu lhe amo muito given e ela é yesterday, bonita e tal. because I love Você está a ser her a lot. She's totalmente beautiful. You assambarcado are completely, e está a you are ser being um líder completely, falhado. uh, Um líder? Um you are líder being falhado. a failed Aqui leader. nós ouvimos que quem de facto recebeu We have heard a here fruta, that who in fact received the fruit, na mão de Satanás foi in a the hand mulher, of Satan mas was a the culpa woman. é do homem. but the guilt is do from homem. the man. A mulher minimizou a The ameaça woman de Deus, reduced the que God diz: warning no to dia em says, que "In dela the comeres, day certamente you morrerás. eat, you A certainly serpente, are isto going é to Satanás die." no caso, The snake tenta knows that a Eva Satan, enfatizar a tempting proibição de Deus Eve, e não a sua putting provisão. high Reduzir the a ordem de warning Deus and the a uma prohibition. pergunta. Reducing Lançar the dúvida word quanto à words sinceridade of the, de question, Deus e difamar putting os order seus motivos. to Negar a that realidade and da sua ameaça. A deny mulher the reality gradualmente of dá lugar warnings. às The negações e meias became verdades de this Satanás place ao to menosprezar things that os seus próprios privilégios, in away his aumentando privileges, a raising proibição, up the prohibition nem tocarás nele, that you cannot take, aumentando
três it, palavras: on it, nem tocarás nele. adding 3 words. You Essas not palavras não touch são on de it. Deus. These São de words quem? are not from God. São de quem? Who these words São are? da mulher. These words Ele are from the aumenta. woman. She Satanás, added como astuto, these words. trabalhou a Satan consciência has da his mulher. wise, he worked E gradualmente a conversa, na woman's forma mind. como foi And prosseguindo a gradually the conversa, conversation o was então foi progressing. cedendo. Foi? She was giving Foi? space. She was O giving que os homens space. fazem quando estão a conquistar uma mulher? What did the woman men Desistem do when they are, em duas palavras? Não quero, também desiste? they give up Que from fazem? some words when they are Em si? behind the Amanhã, depois, Every day they go, até que ela começa a they go until ceder. she É isso que gives Satanás space. fez também. This is what words Minimizando which do not a belong to ameaça. God. Minimizou a ameaça de Deus. Se Reducing encontra o the versículo warning 8. which is in the Caros homens, o Love porquê men. Satanás deixa de lado o homem Satan was tentando leaving a mulher besides sozinha, the man você tempting saberá the woman responder. alone. O Do you porquê know que how esse to Satanás foi ao encontro da Why mulher, this Satan was deixou o homem de leaving lá, the woman and left olhou the primeiro, man ele não aside? está, não está, então foi lá. Look Por que ele around, fez he isso? looked Você que around vai and responder the man depois. was not there and you Adão, are going to respond that. como líder, Adam, as a leader, sendo ele quem receber a ordem de Deus de forma direita, cabia-lhe a ele velar pelo seu cumprimento. to take reality. Por ser ele o primeiro Being homem him a the ser first criado, man do be qual created, originou The toda a one which humanidade. originated É de the Adão que whole veio humanity. toda a humanidade. It's from Adam Já de which ser, de came facto, all pai the e bom humanity. He líder. has to be Não é isso? really father and A imprudência good de leader. Adão facilitou o The intruso way para Adam vilipendiar a facilitated ordem de the Deus sobre o non-invited casamento. visitor to Mas por quê? interrupt the order of the marriage. Adão But não Adam comunicou claramente would not as communicate instruções de clearly Deus to the a instruction Eva, of sua God, mulher. to Eve, his wife. Aqui encontramos elementos We importantes a find refletir. here important Será que Adão elements. terá comunicado Is bem not a sua Adam mulher? communicated it Será well que to falou his muito wife? bem, de forma clara? Is it Será that que a he mulher que não spoke entendeu? it well to Amados homens, beloved one um of dos the maiores biggest problemas que a problems liderança sempre of the enfrentou leadership é a is comunicação. facing is the communication. Até hoje continuamos a enfrentar esse Even problema. today we are A falta de comunicação ou não saber comunicar. the failure of Ou não not comunica, ou não being sabe able to comunicar. communicate. Ou Or não does not comunica, e quando communicate, comunica, or does not know mal. how to communicate. Este é o problema Does da not liderança communicate até or hoje, communicate badly. tanto na It is the família, problem of na the igreja, leadership nos today. governos Is it seculares. like this in the family or Nós in ouvimos the várias government? vezes, não sabe comunicar, não We comunicam, have heard tal e many tal. times he does not Esse know how to erro, essa communicate. falha These mistakes, remonta this error desde Adão. is coming from back Não from será Adam. que em Is it casa not that Adão e at a home, Eva Adam and terá também Eve faltado tempo could de not conversa, como have também nos time faltam hoje? Por isso não terá comunicado bem? Será que chegava em casa 23 horas e não tinha tempo de conversar, senão comer e dormir? Uma reflexão. Um dos problemas que a liderança nos dias atuais vem enfrentando, isto é, em todos os níveis, é a comunicação. E o pior por não saber escutar. Isso nos traz grandes problemas de relacionamentos. Quando o homem não sabe escutar, escutar atentamente para depois responder. E essa paciência de escutar também hoje já não existe. Como também não existia no tempo de Adão. Escutar ele falar e terminar, depois analisar, primeiro responder. Não havendo essa paciência de escutar, o erro está à espreita. Adão falhou numa das áreas cruel para todos os líderes. Adão falhou numa das áreas cruel de todos os líderes. A comunicação. Ao falhar na comunicação efetiva com a sua esposa, Adão desempenhou mau papel de primeiro líder espiritual da raça humana. Como não conseguiu comunicar corretamente a sua mulher de forma clara, ele, como primeiro líder espiritual, falhou. Você sabia que Adão era o primeiro líder espiritual? O homem sabia isso, mas ele falhou. Era o primeiro líder espiritual que acabou falhando na sua comunicação. 5 motivos na falha de comunicação de Adão. Aponta. Ignorou detalhes na mensagem que devia comunicar. 2. Permitiu que a voz de Eva o influenciasse mais que a voz de Deus.
Quando se comunica, tem que ser responsável do que estás a dizer, que sua palavra terá efeito. 4. Esqueceu o que Deus tinha dito a respeito das consequências da desobediência. 5. Não assumiu a responsabilidade pelos resultados da comunicação ruidosa. Quando a nossa comunicação não é boa, certamente haverá problemas. Aqui onde nós estamos, tirando o exemplo que também todos que estudaram naquele tempo sabem que fazia esse jogo. Se o Mr. Kibeta sussurrar no ouvido do Mr. Francisco para transmitir uma mensagem, ele sussurrar no ouvido do Mr. Lutango, transmitir uma mensagem, até chegar ali, quando a mensagem voltar para a pessoa que começou, haverá sempre alguma coisa que distorceu. Ou não assim? Sempre algo ficou distorcido? É isso que acontece. Quando queremos comunicar, temos de ser, de facto, precisos e concisos e claros o suficiente para podermos fazer entender. Qualquer falha em nossa comunicação, haverá problemas. Adão, isto é, não assumiu a responsabilidade dos resultados da comunicação ruidosa. Está a falar com a mulher, está bem, pronto, fica já. Como acontece, e tenho ouvido isso várias vezes, que nos vossos carros, vocês que andam de carros, quando levam uma mulher que não é sua, a velocidade é mínima. Para conversar mais aqui onde vai ficar. Mas quando leva a sua mulher, é acelerar rapidamente para lhe deixar já no sítio onde vai, para você ir onde você quer. É assim que acontece ou não? Acontece ou não acontece assim? Eu, desde que eu vi isso, tenho controlado quando estou a andar nos carros, a olhar se de facto essa pessoa, aquela mulher dele ou não é. Isso se vê facilmente. Quando você vê a conversa muito bonita e tal, não é mulher dele. Não é mulher dele. Mas quando vê ele está a olhar aqui, ele está a olhar ali, é mulher dele. Amados, aprendemos alguns erros de Adão. Talvez você, caro homem, seja um bom orador, mas é de se perguntar se você é um bom comunicador. Você presta atenção ao que Deus lhe diz? Dá a devida atenção aos detalhes? Na sua liderança no lar, tens prestado atenção se a sua esposa, seus filhos têm captado a sua comunicação? São perguntas que ficam para cada um. Você tem assumido a responsabilidade por aquilo que Deus lhe confiou como pai e líder da sua família? Voltemos a refletir sobre aquele momento em que a serpente, ou Satanás, encontra a Eva sozinha. O que terá acontecido? Onde se encontrava o Adão como líder da sua família? Será que é bom que o irmão visite sempre a casa do seu irmão, mesmo quando o irmão não estiver presente? Uma pergunta que fica, depois responda. Será que é bom? Não, é só um bom irmão, tu custa e tal. Vou sempre na casa do São Francisco, como que não estiver lá, conversar com a mulher dele, ficar lá, porque são bom irmão. Se é bom, direis depois. O mundo em que vivemos não está ausente de casos como aquele de Adão. Muitas vezes, a vida obriga os homens a abandonar o lar durante muitos dias, ou mesmo meses, para ir à procura do melhor, para sustentar a sua família, incluindo a mulher. As traições entre casais ocorrem diariamente. Homens traindo esposas, esposas traindo esposos. Ao seguirmos para o Novo Testamento, ouvimos Paulo dizer: digno de honra entre todos é o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Hebreus 13:14. A questão de adultérios tem sido a tônica dominante em muitos lares chamados lares cristãos. A imoralidade sexual pode atingir os cristãos. O remédio para resolver o problema da imoralidade não é uma abnegação ascética, isto é o castrume, mas uma apreciação correta da honra que Deus outorga ao relacionamento matrimonial. Efésios 22:33.
1 Coríntios 7, 3, 5. Estes versículos são notáveis por quanto revelam pontos de vista que parecem estar muito adiantados para o seu tempo. Uma saudável percepção da sexualidade da mulher, na compreensão da completa igualdade existente entre o homem e a mulher na área mais íntima de seu relacionamento. Um elemento importante que a igreja cristã fecha os olhos até hoje e por isso está cheio de adúlteros e adúlteras. Não sabe falar o que deve dizer. Só quer falar de dinheiros e prometer um reino que não conhece, se ele que fez ou não. Esquece os elementos importantes que podem conduzir o homem ao reino. Quando a igreja vive envergonhada, essa igreja, dentro dela, estará cheia de problemas. E a igreja cristã está inflamada hoje de pecados porque ela desistiu daquilo que a Bíblia diz. Não quer falar totalmente de forma explícita que a Bíblia ensina. Não se pode ensinar a criança que aquela estrada que está aí, os carros que passam lá são papelões. E a estrada é água. Se estiver a ensinar, está a ensinar bem, é bom ensino, e esse ensino que a igreja cristã vai passando em certas áreas, muito importantes, que deve, de facto, fazer com que o homem perca o reino de Deus. E usa aquele elemento menos importante, inventam tantas coisas que não podem impedir o homem ir a Deus, e que falam com muita profundidade. Os elementos essenciais e cruciais que levaram o homem à perdição, não quero tocar com profundidade. Os homens do nosso tempo aprenderam que a mulher não sente nada prazer, não sente vontade de ter com o homem, só quem sente é o homem, porque o homem que tem o órgão saliente ou que está fora, e a mulher não sente nada. Significa a mulher só o homem que sente e vai lá, satisfaz a parte dele e acabou porque a mulher não sente nada. Essa é a cultura que muitos dos homens que estão aqui, da minha idade, do meu tempo, isso que aprenderam. Eu não assim. Porque ninguém abriu essa parte. Pensando que a mulher é só um objeto, é uma coisa que você quer, então vai satisfazer. Ela se fica ou não fica, você não sabe porque ele não precisa nada. Você que precisa. Esse comportamento é errado. E esse comportamento está enraizado na própria igreja cristã, que não quer falar de forma aberta para ensinar seus homens e mulheres. Resultado, homens vão caindo porque encontram uma mulher que lhe faz de outra forma, encontram um homem que faz a mulher de outra forma, o casamento acaba. A culpa é de quem? É da igreja. É do pai que não sabe ensinar, é da mãe que não sabe ensinar. Essa mãe chama-se igreja, esse pai chama-se igreja, que tem membros dentro dela e não fala com eles o que deve fazer, o que não deve fazer bem. Não esses que já hoje estão modernos, que ficam não sei aonde. Mas do meu tempo, todos estão aqui, sabem que é isso que aprenderam. É mentira. O que você sente, a mulher sente. Da mesma forma como você sente, ela também sente. Então é preciso que, nesse relacionamento íntimo, haja de facto entendimento. Não pode, até os cavalos correm-se ainda, se seguem atrás antes de fazer o sexo. Eu não assim. Os bois também fazem a mesma coisa, o cabrito também faz, a galinha também se segue. Aqueles corridos não porque estão a lutar. É para se estimular, Mas vocês não sabem, nem querem fazer isso, não querem falar isso. Até para muitos de vocês o beijo é proibido. Mulheres não querem dar beijo ao marido, o marido não dá beijo à mulher porque é proibido. Isso é proibido, é mau. Nós olhamos, a Bíblia nos diz que Adão acariciava a sua mulher, quem? Sara. Ele vira na janela. Oh, você disse que sua irmã agora está a lhe fazer assim? Não, eu falei assim porque eu tinha medo de ti. Disseste que minha mulher ela é bonita e matava a mim e ficava com a minha mulher. Porque estava a brincar com ela. Mas casamentos, hoje, lares cristãos, não brincam. E as mulheres queixaram, vez passar alguns elementos importantes, vou interligando aqui. E quando sai fora, encontra uma mulher bem preparada, está a lhe dar um beijo e tal, diz, epa, aqui é coisa nova. Que podia acontecer em casa, mas como no ensino, encontra isso fora. Resultado, resultado é adultério. A igreja fica mais santa. As escrituras não dão qualquer apoio à noção de que as relações sexuais visam unicamente o aprazimento do marido. O apóstolo permitia uma abstenção temporária do sexo de maneira similar ao jejum.
É só isso. 1 Coríntios 5, 6. Na oração, vamos jejuar, de comum acordo com a mulher e o homem, 2, 3, 4, 5, 6 dias, estaremos em oração. Terminou, deve voltar no convívio normal. Mas ele não permitia uma abstinência demorada. Deus requer que haja união sexual como parte do matrimônio. Deus requer que haja união sexual como parte do matrimônio. A sexualidade tem de fazer parte do matrimônio. Executivo, está a me ouvir? Bispos, estão a ouvir? Pois, vocês fecham as vistas, mas é isso que querem lá fora. Os pecadores são assim. Ei, não fala, mas é isso que ele vai fazer na escondida. Mas quando se fala para esclarecer, para que de facto ficam curados, ficam todos envergonhados. Por quê? Porque é o ato que eles fazem nas escondidas. Mas a mim não assim. Eu não tenho véu. É para te ensinar para ficar esperto. Se você não ficar esperto, gongo, aqui vale a pena referir o seguinte: e quando a vida sexual encontrar-se em momentos menos bons, acaba o matrimônio, você sabe responder. Para mim, sei que, claro que não. Nesse processo, o que eu falei aqui nas entrelinhas, quando a vida sexual encontrar-se em momentos menos bons? O que é isso? Não é todo momento, todos os dias, a vossa vida sexual será a mesma. Ou não assim? Há momentos que um ou outro não está em condições, não está bem, está calhar, psicologicamente, ou com outro problema na vida, as coisas não saem bem. Isso não significa que a casa vai cair. Cai? Não. Ficam assim, esperam outro momento que vão estar bem. Ou não assim? Mas isso tem de fazer parte da vossa vida como casados. Não, hoje como falhou, não fez bem, vou no outro lado. A mulher também, como hoje não fez bem, também vou no outro lado. Não. Nesse processo, a ciência diz que o casal deve manter a confiança e a ajuda da parceira, para além dos médicos, será necessária para a recuperação do parceiro. Amados, Deus abomina a traição ou infidelidade desde o princípio. Os seres humanos, Adão e Eva, quebraram a aliança que tinham com Deus quando deram ouvidos à serpente, desobedecendo a uma ordem divina, conforme Gênesis capítulo 3. A traição é não cumprir com o compromisso feito. Na história de Deus e o homem, também houve traição. Ele sempre tem sido fiel aos seus compromissos, ainda que o homem seja infiel. Por isso estamos aqui. Ou não assim? Mesmo na infidelidade, mas Deus continua fiel. Ao longo dos tempos, vemos a infidelidade do homem para com Deus e para com o seu próximo de várias formas. Prometeu algo, não faz. Vou fazer isso, não faz. Vou te dar isso, não dá. Não cumpre. Isso vemos quase várias vezes na nossa vida. Ou não assim? Esta também é infidelidade. Mas aqui estamos a falar da infidelidade conjugal. Na Bíblia, a palavra traição aparece muitas vezes, sendo usada em diferentes contextos para designar o mesmo significado. A traição está sempre ligada à infidelidade, deslealdade e o adultério. A Bíblia também adverte a fugir de pessoas que são infiéis e condena essa prática. Você sabe que este homem, a vida dele é adulterar, é ir nas pensões, ir nos boatos, ou boatos, como dizem. Você é sempre o teu amigo. Primeiro não consegue lhe convencer para que não vai lá, mas quando vai, você lhe acompanha. Você lhe acompanha. Como lhe acompanha hoje, amanhã e depois? O que vai acontecer depois? Também entra, por isso a Bíblia desaconselha essas companhias. Se a vida é essa, você não vale a pena acompanhar sempre esse homem, porque você vai cair um dia. Entendemos? Mas às vezes, homens casados seguem homens casados, não casados, que têm essa prática e são amigos e vão sempre juntos. Vamos no teu carro, vamos, você entra, eu fico aqui no carro. Não é? Um dia vai entrar para espreitar o que ele está a fazer. E vai cair. Mulheres que fazem amizade com mulheres não casadas, que têm uma vida completamente extrovertida.
Não é bom. Cantava, penso que Franco, como o meu Sebastião, não sei se está aqui, gosta de meter música de Franco. A mulher casada e a mulher da rua, que Moacir Ndumba, conforme chamou, não pode fazer amizade. Sempre vai sair problema. Mas há mulheres que sempre quer ter como amiga a mulher não casada, que tem amigo ali, pô, a outra tem amigo ali, também tem amigo ali. Ela vai ouvindo a outra, tem amigo ali. Um dia o que vai fazer? O que vai fazer? Arranja também amigo. É isso que quer. Mas a Bíblia proíbe. Quando é assim, você afasta essa pessoa, para que não te leve no seu caminho. A Bíblia também adverte a fugir de pessoas que são infiéis e condena essa prática. Nossa palavra deve ser sempre cumprida. Nosso sim deve ser sempre sim. E o não, não. Conforme São Tiago 5:12. Aqui está outro elemento importante. Nós devemos cumprir as nossas palavras, os nossos compromissos. Se dissermos é sim, é sim. Se não, é não. Não pode haver ao mesmo tempo sim, não, sim, não, sim, não. Não, essa é falta de personalidade. A infidelidade ou traição pode acontecer entre, primeiro, Deus e o homem. O primeiro caso, conhecido, é o de Adão e Eva. Ao longo da história, como de Israel contra Deus, da humanidade contra Deus, de Judá contra Jesus, conforme São Mateus 27:4. Segundo, pode acontecer também entre casais, a quebra do compromisso que fizeram um com o outro perante familiares, amigos e Deus. Às vezes se esquece que quando se casa, vocês estão entre 3 grupos de pessoas. Mas o terceiro é um grupo unipessoal, que se chama de primeiro está entre familiares, os amigos e Deus, onde você está casado. Tem 3 tipos de testemunhas. Mas depois não se cumpre esse compromisso. Acaba quebrando e vai à traição. Não sabe que esses 3 testemunhos são suficientes para te condenar e morrer. Isso que disse Moisés. Hebreus 10, 25, 26 até 28. Só morrerá por testemunho de 2 ou 3 testemunhas. E quando são os 3 que viram, e você depois nega que você aí se comprometeu, não tem como. Você tem que ser condenado à morte. 3, governos. Também governos falham nos seus compromissos. Quando os líderes governamentais quebram os acordos que fazem, podendo acarretar muitos problemas para o país. Líderes ou governos autoritários também não aceitam que eles digam que vocês falharam. Aceitam? Não aceitam. Mesmo sabe que falhei, o que eu disse não estou conseguindo, mas se dizer que você falhou, pega na katana, pega na arma para te matar. Porque usa a lei da força. Mas não, quando falhou mesmo. Falhou. E falham. E criam problema nos seus países. Quando falham. 4, na sociedade. Quando instituições quebram os acordos e compromissos que fizeram, levam ao prejuízo de grande parte das pessoas que compõem o grupo. As consequências da traição para o traidor. Primeiro, serão envergonhados. Isso que me ri bastante. Afinal, quem trai será envergonhado? Nós vimos nas nossas aldeias, no tempo que passou, quando alguém lhe apanha com a mulher do outro, como que ficava? Como que ficava? Envergonhado? Ainda que ele tenha vistas vermelhas naquele momento, o pescoço encolhe. Lê ainda esse capítulo, Salmos 25, verso 3, para ouvirmos como se envergonharão aqueles que serão apanhados nessa traição. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgredirem sem causa. Amém. Amém. A outra versão diz: envergonhados serão os que transgredirem sem causa. Hoje quem tem visto pessoa pecou na igreja, mas ainda tem força para atacar a reunião.
tem força para atacar o dirigente. Não pode, ele disse. Não, no tempo que passou, quando a pessoa pecou na reunião, fica envergonhado? Fica envergonhado, só diz, o amputelundo. Não é assim? Mas hoje não, porque fumam diamba hoje. Os homens de hoje fumam diamba, não tem vergonha. Não baixam a cabeça. Perderam o juízo de que não, estou diante do tribunal de Deus. Devo me submeter naquilo que estão a dizer para que eu possa receber o perdão. Não fazem isso. Ainda tratam os responsáveis. Levanta ainda a voz. Quando lhe olhar assim, o pecado está no bolso dele. Segundo, castigo. Como exemplo do povo de Israel em todo o livro de Isaías. Olhamos aí, vamos ver lá os castigos que Deus deu ao povo de Israel por ter traído a aliança. 3. Serão apanhados na sua própria maldade. Provérbios 11:6. 4. Serão julgados e lançados no inferno. Hebreus 13:4. Serão julgados e lançados. Os traiçoeiros serão julgados e lançados no inferno. Hebreus 13:4. Assim diz a palavra do Senhor, Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Amém. Os julgará. Deus os julgará. Na história de Israel, vimos bons servos e líderes ao serviço do ministério sagrado, mas nunca foram bons pais. Exemplo. Primeiro, Adão foi péssimo líder, porque seguiu a liderança da sua mulher. Adão foi péssimo líder, porque seguiu a liderança da sua mulher. David, bom líder, mau pai. Segundo Samuel 13:1-23. David, bom líder, mau pai. Segundo Samuel 13:1-23. Ele, bom sacerdote, não conseguiu educar seus filhos. 1 Samuel 2:27-36. Samuel, grande profeta e líder, mas não conseguiu educar a sua casa. 1 Samuel 8:5-6. Concluindo, o homem como líder inato deve assumir as suas responsabilidades no lar, diante da sua esposa e filhos. O homem logo que nasce já é líder, já é líder, já nasce líder. Então, por ter de assumir suas responsabilidades diante da sua esposa e filhos. Cuidar da esposa é tarefa do homem ou do marido. Velar pela beleza da sua esposa também é tarefa do marido. A beleza física não pode ser ignorada em detrimento da beleza interior. Muitos dizem, fica assim mesmo. O importante é ele ter bons hábitos. Você que vai lhe fugir primeiro. Você mesmo que vai lhe fugir depois. Vai encontrar outra que se trata bem, esquece que ele tem beleza interior. Olhou lá, encontrou beleza exterior, resultado, cai. Então você, homem, não pode ignorar que a beleza exterior não pode ser ignorada em detrimento da beleza interior. Por quê? A beleza interior, mais beleza exterior, é igual à estabilidade no lar. A igreja deve ser fonte de união das famílias, das mulheres e homens, esposas e esposos, e não o contrário. Para o homem cristão, deve fazer tudo para cuidar da beleza da sua esposa, porque isso é bom e evita cair em armadilhas do diabo. Meus queridos, homens, quantos homens aqui mesmo presentes, todos que me ouvem nesse momento, que já não caíram em tentações porque encontrou uma mulher muito bem apresentada, muito bem asseada, você não caiu diretamente no ato, mas caiu no seu coração. Não há? Não há? Não há? Se alguém dizer que não é bom, mentiroso. Mesmo que não caiu no ato, mas caiu no coração, a olhar, já caiu.
Por quê? Porque aquela mulher estava muito bem tratada. E eu recebi queixas também nas mulheres, nas províncias e tudo. Que há homens que não gostam nada de tratar da mulher. Nem o dinheiro dele aparece em casa. Mas quando sai na rua vai conquistar outra mulher. Que não estou com isso para trocar a mulher dele, estou com isso, a outra que não é, porque se tratou bem. Mas ele, o dinheiro dele, nunca dá na mulher. Guardando esses elementos, estarás a promover o renascimento a ti próprio e a sua família. Aqui está o renascimento. Está o renascimento. É preciso haver, digamos assim, condimentos ou ingredientes que levam ao renascimento. Senão vai haver aborto. Vai haver aborto. Tem de assegurar isso. Criar as condições favoráveis para a sua própria casa, para evitar cobiçar a que estão lá fora. E tenho visto isso, não longe, também aqui na igreja. Você vê mulher que era bonita e tal, mas quando casa ficou já fududu. Mas o que foi então? A mulher quando passava que era mulher bonita, agora que casou ficou como, não sei como, uma yanga tuga tomulu. Não é? O que foi então? Porque falta de atenção, falta de algum cuidado. Não pode. O homem é responsável por esse cuidado. E a mulher deve aceitar ser bem tratada para que o homem sinta sempre nela como a glória que ele tem na sua casa. Alguém diz, essa mulher aqui eu só posso estar com ele nas relações íntimas quando estou bêbado. Porque assim mesmo não consigo. Veja só, esse tipo de palavras. Por que não consegue? Por que não faz o que você quer nela? A coesão entre o homem e o tucuista é possível, desde que todos andem segundo o conselho de Deus, eliminando o orgulho próprio e evitando a vanglória e a fofoca. Não há espiritualidade, nem no homem, nem para a mulher, sem a coesão que começa no lar e que se espalha na igreja como um perfume. Não é possível haver, digamos assim, uma harmonia perfeita na igreja, quando os homens e mulheres nas suas casas não vivem bem. Estão sempre em problemas. O espírito desse homem não está em paz. Resultado, a cara dele sempre... Coisinha pequena está zangado, porque ele vive estressado. Então, para que haja de facto essa espiritualidade no vosso lar ou na igreja, primeiro na igreja, é preciso que em casa haja coesão entre o marido e a mulher, haja entendimento. O entendimento não significa dizer diluir a sua liderança. Com essas palavras, eu digo, bem haja a ordem dos homens. A paz e a bênção de Deus Pai que me enviou, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco e vos guarde desde agora e para sempre. Amém.